O nono Simpósio Internacional de Educação e Comunicação traz como tema as sociabilidades e a desterritorialização da educação em tempos digitais. O objetivo foi reunir professores, pesquisadores, educadores e alunos para debater educação e comunicação. Um dos palestrantes dessa edição foi o professor Dr. Luiz Felipe Zago e ele atua na linha de pesquisa em educação, sexualidade e relações de gênero. Professor, podemos observar que a internet hoje está sofrendo o que no passado, não muito distante, a televisão sofreu com relação à contribuição que a televisão poderia dar para a educação? Eu não sei se eu poderia dar uma resposta muito consistente a essa pergunta, mas eu acho que talvez não. Talvez alguns elementos sejam muito parecidos, mas o que é importante em relação à televisão era um sistema de broadcast, era um sistema em que havia e há um veículo, né, um determinado grupo, uma empresa de comunicação, aqui no Brasil, no mais das vezes, de propriedade privada, de empresas, são empresas familiares, ou seja, propriedade de pequenas famílias ricas e que, portanto, de certa maneira determinavam ou produziam informação e comunicação com um determinado objetivo, com um determinado conteúdo muito preciso, muito objetivo, e aí, portanto, disseminavam, divulgavam, compartilhavam informação. Esse é o sistema de broadcast, esse é o sistema das mídias tradicionais estabelecidas. Eu acho que a questão que a internet coloca, principalmente para a sociedade, para a educação de uma maneira mais geral, de uma maneira muito incisiva, por mais que a gente possa criticar o aspecto democrático da produção e do compartilhamento de conteúdo por meio da internet, pela rede mundial de computadores, é inegável que se tem uma maneira muito mais democrática de produção de conteúdo. Então, a rigor, qualquer um, entre aspas, tá? Qualquer um e qualquer uma pode produzir seu conteúdo e publicar via internet. Isso se contrapõe ao modelo da televisão, né? Isso se contrapõe ao modelo da televisão porque agora muitas mais pessoas, outras pessoas, pessoas diferentes, múltiplas, podem produzir seus conteúdos e defender uma determinada visão de mundo e compartilhar por meio da internet. E isso traz um elemento muito importante para o campo da educação, tensiona o campo da educação no sentido de como nós vamos produzir conteúdo, em qual direção, com qual objetivo. Nós não somos uma empresa, nós não temos objetivos empresariais, nós não temos objetivos comerciais de manipulação das mentes e dos corações, mas agora todos podem fazer o seu vídeo e postar como o Whindersson Nunes, entende? Ou como a Kéfera, né, no YouTube. Isso é um problema muito mais complexo para o campo da educação, porque exige, então, que todas as pessoas tenham que necessariamente debater sobre as suas posturas em relação ao mundo, sobre qual o mundo que querem viver, quais informações querem compartilhar, quais informações querem produzir, quais conteúdos querem curtir, compartilhar, divulgar e propagar, de uma maneira muito mais ampla e muito mais complexa. Então, eu acho que a questão para a educação, se eu pudesse resumir em uma expressão, é leitura crítica da mídia, de uma maneira muito mais desafiadora que a televisão, o cinema, o rádio colocavam, ou a mídia impressa, colocavam 15, 20 anos atrás. E é importante justamente ter essa leitura crítica das mídias para poder saber como elas funcionam e como essa informação chega até a gente. Eu acho que essa expressão leitura crítica da mídia tem aí três, não sei se armadilhas, mas, de novo, desafios, né? Primeiro, leitura, né? O que significa leitura? Eu vou sempre lembrar do Paulo Freire, é preciso ler o mundo, é preciso saber fazer uma leitura do mundo. Leitura significa reconhecer isto que está na minha frente, reconhecer isto que eu estou lendo ou o que eu estou vendo, porque a pedagogia das imagens ou as informações que vêm por meio das imagens é diferente da maneira como elas aparecem no texto, né? Então, como eu consigo ler o som, como eu consigo interpretar o som, portanto, é preciso interpretar. Eu acho que a leitura, quando a gente fala em leitura crítica da mídia, leitura significa exercer uma determinada função de interpretação de acordo com as bagagens culturais, pessoais, políticas que cada um e que cada uma de nós, individual e coletivamente, traz. Leitura crítica, o que significa exercer uma crítica, né? Significa reconhecer uma determinada narrativa
e fazer um determinado exercício de pensamento que vai descolar dessa narrativa de mundo e que permita, portanto, pensar alternativas a essa narrativa de mundo e entender que o mundo pode ser diferente, né? Esse é o exercício da crítica, é de entender, interpretar algo que está posto e pensar de uma maneira diferente, que talvez possa haver outras narrativas possíveis, outras versões possíveis. E leitura crítica da mídia. O que a gente está querendo dizer com mídia? A gente está querendo dizer o suporte, o material, a tecnologia, como o professor Capum estava falando antes, a aula que é planejada para ser dada no quadro negro, para ser dada no quadro, para ser dada no PowerPoint, a tecnologia em si está bem, ela até faz alguma diferença no âmbito da didática e efetivamente faz. Mas em termos de exercício didático, para o exercício de pensamento dentro de sala de aula, é efetivamente a tecnologia, o suporte, o dispositivo técnico, maquínico sobre o qual a gente está falando, se referindo à mídia, ou com mídia a gente está querendo supor uma esfera complexa de produção simbólica e de circulação de informação e de conteúdo. Ou a gente está querendo se referir às duas coisas, tanto aos meios tecnológicos quanto aos conteúdos que eles propagam, que eles compartilham, que eles divulgam. Então, leitura crítica da mídia, eu acho que é uma expressão chave, mas ela traz alguns desafios. Eu acho que é importante a gente saber o que a gente está querendo falar sobre leitura crítica da mídia. Um exemplo, eu estava hoje no café da manhã no hotel, estava tomando o meu café da manhã muito tranquilamente, até que dois respeitáveis homens brancos heterossexuais nordestinos chegaram no salão do café e começaram a discutir. Então, um deles tirou o celular do bolso e mostrava assim: tu viu a denúncia que foi feita sobre o Caixa 2 do Bolsonaro pela Folha de São Paulo? A Folha de São Paulo é de esquerda, porque esses meios de comunicação todos estão vendidos, porque olha aqui, ó, essa notícia aqui do kit gay, do Haddad, é que tem que ser capa da Veja. É isso que eu quero que apareça na Veja. Eu fiquei pensando, olha só, que ótimo, né? Finalmente, o homem branco respeitável, o heterossexual nordestino, está fazendo uma leitura crítica da mídia, por meio de um caminho totalmente equivocado, né, totalmente torto, mas ele está fazendo uma leitura crítica da mídia. Ele descobriu, em primeiro lugar, não sem dor, que as mídias tradicionais estabelecidas têm um lado, tá bem? Porque até pouco tempo atrás, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Rede Globo, SBT, Folha de São Paulo, todos diziam que não tinham um lado. Imparciais. Imparciais, neutros, porque afinal de contas o jornalismo é o bastião da democracia e tem que ouvir todos os lados. Exato. Não, ele descobriu, não sem dor, que a mídia tradicional estabelecida tem um lado e descobriu, não sem dor, que esse lado não é o seu. Que a visão de mundo, que a narrativa que esses meios de comunicação, que essas mídias tradicionais estabelecidas estão tensionando agora, não é o seu. Isso é muito interessante, tá? Porque essa postura de dizer, este meio, este veículo de comunicação, esta empresa de comunicação, tal como ela está narrando um fato, não me contempla, né? Não contempla as minhas crenças, o meu conjunto de valores e, portanto, não contempla essa escolha que eu fiz para votar num determinado candidato. Diga. E ter essa leitura hoje é muito importante para... É claro, mas tu entende que até pouco tempo atrás essa era uma denúncia da esquerda? Sim. De que a Folha de São Paulo, de que a Veja, a Globo mente. Eu era um estudante de comunicação social com 17 anos de idade e eu ia para a porta da RBS, que é afiliada da Rede Globo lá em Porto Alegre, para dizer que a RBS mentia porque era afiliada da Rede Globo. Hoje é o homem branco heterossexual, eleitor do Bolsonaro, cidadão de bem, ex-aluno da disciplina de educação moral e cívica durante a ditadura jurídico-civil-militar no Brasil, que está olhando para a Veja, para a Folha de São Paulo, e está dizendo, New York Times, Washington Post, dizendo que esses são meios de comunicação de esquerda. Então a gente está vivendo, essa leitura crítica da mídia ou das mídias precisa passar por isso também. Precisa passar por uma discussão política, não político-partidária, mas precisa passar por uma discussão política sobre as correlações entre educação e política, em primeiro lugar, e eu também insisto em algo que está no título do evento este ano,
que é a desterritorialização da educação. Veja, desterritorializar a educação significa descolar a educação do seu território, Exato. que lhe é desde sempre adstrito ou atribuído, que é a sala de aula, as instituições formais de ensino, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino de pós-graduação. Desterritorializar a educação significa reconhecer, sim, a importância da sala de aula, das instituições formais de ensino, mas de também assumir que se está descolando desse território mais tradicional, né, das instituições formais. E eu acho que é importante, então, de assumir que hoje, por exemplo, o WhatsApp, o meu grupo de espíritas no WhatsApp, o meu grupo de médicas evangélicas no WhatsApp, o meu grupo de advogados maçons, o grupo de família no WhatsApp, me ensina algo. E é justamente este o problema. Né? Volto para a leitura crítica da mídia. No termo mídia, a gente precisa contemplar o WhatsApp. Né? Mas isso é algo que está presente em todas as esferas do nosso país ou não? É algo muito distante? Nem todo mundo consegue ter essa leitura, por mais que seja torta. Eu acho que nem todo mundo consegue ter essa leitura. Eu acho que... Mas ela cada vez mais tem sido debatida. Isso eu acho uma coisa muito interessante. Assim, no Brasil, durante muito tempo, a gente reclamou, né, que o brasileiro ou a brasileira não era engajado em discussões políticas, Sim. não participava sequer da sua reunião de condomínio, que é um dos primeiros exercícios de democracia do que a gente tem disponíveis, né, a reunião, participar da reunião de condomínio para discutir o que vai ser feito com o orçamento do condomínio. Bom, a gente costumava dizer isso, né? Que o brasileiro, a brasileira não tem esse engajamento político, portanto, vota mal, não consegue nem decidir quem vai sair da casa do Big Brother, quem dirá, né, o presidente ou a presidente do Brasil. Uma coisa é inegável, pelo menos nessas eleições, e sobretudo depois dos resultados do primeiro turno, em qualquer lugar no Brasil, onde a gente vai, as pessoas estão debatendo política. Tá? Eu posso até dizer que é de uma maneira torta e equivocada, mas é a minha narrativa, é a maneira como eu acho que essas discussões estão sendo feitas pela maioria das pessoas. Mas eu não posso negar que as pessoas estão, sim, lendo mais, podem estar lendo fake news, podem estar lendo uma leitura completamente torta e equivocada, sim, do meu ponto. Sim, mas as pessoas estão se posicionando e estão saindo do armário, estão saindo do armário em relação ao seu conjunto de crenças, em relação ao seu conjunto ético, de valores éticos, de que tipo de sociedade, em qual sociedade querem viver. E isso é político, isso é ético, isso é pedagógico, isso é um problema para a educação, isso é um problema, um desafio para a educação e para a comunicação. Esse aspecto eu acho que é fundamental. As pessoas estão assumindo muito mais seu conjunto de valores e estão assumindo a versão de sociedade, o modelo de sociedade que elas querem para elas. E nós... Eu me incluo nesse grupo, portanto, não sem sofrimento, estamos descobrindo que as pessoas querem viver nisso que eu estou chamando de tirania cínica, balizada, moldada pela violência, né, na qual o Estado legitima a violência contra determinados grupos da população. Era algo que eu jamais pensava viver, e eu acho, sim, que é também a razão pela qual muitos países europeus, né, parcelas da população de certos países europeus têm se manifestado no sentido de enxergar isso como um grande problema para a democracia e para a comunicação. O fato de estas eleições no Brasil estarem cada vez mais se caracterizando como uma guerra semiótica, como uma guerra de sentido e uma guerra estética, discursiva e estética. E isso para o campo da comunicação e para o campo da educação, da comunicação e da educação também é um outro desafio, né? De entender como a democracia, ela é algo totalmente frágil. Sim, e ela é algo que se coloca como pilar para si própria, comunicação e educação. E é justamente por meio da comunicação que a democracia no Brasil vem sofrendo os ataques mais vis, né? E é por meio das tecnologias digitais, por meio de robôs, por meio de fake news, por meio de... É isso que está acontecendo. Então, respondendo à tua pergunta, eu posso não concordar com tudo que as pessoas dizem,
a respeito de política, mas eu não acho que nós possamos aqui discordar do fato de que as pessoas estão falando mais sobre política. Eu não posso obrigar as pessoas a discutir política nos mesmos termos que eu. Mas em qualquer lugar que nós vamos hoje no Brasil, a gente vê pessoas falando, se posicionando contra ou a favor, de uma maneira polarizada, esse é algum outro problema, mas as pessoas estão assumindo. Você acredita que essa discussão aumentou bastante por conta da internet, por conta desse... Acho que sim. Pelo modelo colaborativo e participativo que a internet se pretende. Não quero dizer que isso se realize para todo mundo, acho que não. Mas sim, eu acredito que a internet tem esse modelo colaborativo que supostamente a internet promete, não acho que realize, né? Não acho que realiza no Brasil e no mundo como um todo, mas sim, eu acho que esse modelo de comunicação que a internet promete, eu acho que ele tem uma influência importante, sim. Tá ok, professor. Muito obrigado. A conversa está boa, Obrigado. mas muito obrigado pelas informações. E para acompanhar outros vídeos como esse, acesse o nosso canal no YouTube e nos acompanhe em nossas redes sociais.